Feminismo, perversão e subversão. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer uma resenha dos primeiros capítulos desse livro aqui, Feminismo, Perversão e Subversão, da deputada Ana Caroline Campanholo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente numa viagem a Portugal. Por coincidência, ela estava indo para lá também nos dias que eu estaria lá e ela ia dar uma palestra e eu fui na palestra dela e, gente, foi incrível. Que palestra, que mulher inteligente. E eu vou trazer um pouquinho da história dela para vocês. Ela conta aqui no primeiro capítulo do livro, ela já conta a história dela e você já fica assim, de queixo caído com o que aconteceu com ela. E é o que acontece também com muitas pessoas nas universidades hoje em dia. Tem gente que ainda acredita que não existe doutrinação, mas, gente, existe sim. A Ana Caroline fazia faculdade de História numa universidade do interior de Santa Catarina. E aí, lá, ela já começou a sentir as primeiras dificuldades de ser uma mulher cristã e com valores, princípios diferentes das amigas dela. Ela conta que ela sentia um distanciamento das amigas dela, porque as amigas dela estavam virando feministas convictas. E aí ela foi estudar sobre isso, ela foi ler livros e ela viu que as feministas defendiam os direitos do voto, igualdade salarial e combate à violência contra a mulher. E ela pensou, eu também defendo essas coisas, então eu também sou feminista, eu posso fazer parte desse grupo com vocês. Mas ela descobriu que não, ela não poderia fazer parte do clubinho das feministas, porque não era só isso que faz uma pessoa ser feminista ou não. Na verdade, ela nunca poderia fazer parte desse clubinho, porque para fazer parte desse clubinho tem que ter uma outra coisa, que é como se fosse a iniciação do grupo, que é fazer parte da revolução sexual. E como ela era uma menina cristã, que tinha os valores e princípios dela, não batia isso. E então ela nunca era aceita pelas amigas. Inclusive, ela foi rejeitada pela orientadora dela. A orientadora dela num trabalho que era até sobre mulheres, sobre a história das mulheres, rejeitou o trabalho dela, negou orientar o trabalho dela, porque ela era cristã. A professora falou, não tem como você ser cristã e eu te orientar nesse trabalho. Por quê? Ela entendeu depois que o motivo é que ela não chegaria à conclusão que a professora gostaria que ela chegasse, porque foi isso que aconteceu. Ela estudando sobre o feminismo, ela buscando como historiadora, ela foi buscar a história das mulheres e toda essa luta, e quanto mais ela cavava, mais lixo ela encontrava. E não era bem essa pesquisa que essa professora queria trazer à tona. A professora queria trazer à tona pesquisas que somente corroborassem com a ideia feminista. E aí, Ana Caroline, a partir desse momento, ela até agradece a essa professora, porque essa professora, por a professora ter negado isso a ela e ter sempre sido uma oposição a ela, isso deu mais garra para que ela continuasse estudando, continuasse descobrindo e hoje sendo a deputada mais votada da história de Santa Catarina, tendo milhões de seguidores na internet, tendo uma voz que fala a verdade, que fala coisas boas, que é tão raro hoje em dia, Então, assim, graças a essa professora, olha como as coisas ruins vêm para o nosso bem, Então, essa professora, ela trouxe uma frustração para ela sofria bullying na faculdade por causa dos seus valores, e não era aceita, não tinha amigos, enfim, passou por um perrengue, só que no final, olha onde ela chegou. Hoje ela luta pelos direitos das mulheres, escreveu esse livro fabuloso, onde traz a história verdadeira que elas escondem. Na verdade, elas nem escondem tanto assim. Se você for ler os livros das feministas, você vai ver que elas nunca esconderam. Mas hoje o discurso, ele não traz os detalhes. Então, as meninas que se consideram feministas, elas são superficialmente feministas. Elas acham que é uma coisa, mas na verdade é outra. Se elas lessem verdadeiramente os livros mais antigos, das pioneiras lá, elas iam saber que tudo, na verdade, o objetivo final é a destruição dos valores, subverter os valores, destruir a identidade, destruir a família, porque a família, como instituição, não serve para o modelo político que eles querem implementar. Então, assim, para começar, eu quero ler para vocês a definição do movimento feminista que a Ana Caroline faz aqui na página 33. O feminismo é um movimento político
que contribui para o desentendimento e acrescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Eu achei essa definição perfeita, é exatamente isso que o feminismo é. E muita gente desconhece isso, não entende que o feminismo é um movimento político de esquerda, é um movimento ideológico, porque sempre que um movimento é coletivo, ele necessariamente é político. E as feministas, elas se valem de manter as mulheres ali insatisfeitas, então elas querem manter você reclamando das suas condições, porque não tem igualdade salarial, porque vocês sofrem violência doméstica. Então elas mantêm ali um ambiente de insatisfação, de reclamação, para que elas juntas possam estar numa luta comum. E essa luta comum, ela é política. E o que eu acho mais triste hoje em dia é que o feminismo ele já está enraizado na cabeça, na mente das mulheres, inclusive as cristãs. Elas não têm noção de que o cristianismo e o feminismo são totalmente opostos. As feministas, elas vão contra tudo o que Deus prega, o que Deus quer para nós, que é uma família, que é a nossa identidade como mulher, que é diferente da identidade do homem, que é ser mãe, ter filhos, cuidado do lar, você ser uma mulher ajudadora. Elas odeiam tudo. Então, assim, não tem como uma feminista ser cristã, uma cristã ser feminista. São totalmente opostos, mas infelizmente nós vemos muitas mulheres cristãs na igreja sendo feminista por desconhecimento, por ignorância. E hoje em dia não tem muito como você fugir. Você vai acabar recebendo esses inputs feministas por algum desenho infantil, por algum filme. Assim, começa bem na tenra infância, nos desenhos, nos filmes da Disney. Quantas mulheres empoderadas. Os filmes hoje até de super-heróis estão trazendo super-heroínas, estão afeminando os homens, os heróis. Outro dia eu vi um post falando, gente, olha os heróis de antigamente, fortes, musculosos, que lutavam, que sempre estavam lá defendendo a mulher, a família. Hoje em dia é totalmente oposto, os heróis são magrinhos, franzinos, e não tem aquela luta mais, você vencer, você combater o mal. Tá tudo, na verdade o mal, eu já me peguei fazendo isso em alguns filmes, torcendo pelo lado mal, porque era isso que eles faziam, induziam você a fazer. O próprio Casa de Papel, você tá ali lutando a favor dos bandidos, dos que estão assaltando o banco. Então, assim, muitas das histórias contadas hoje em dia, dos filmes, das novelas, dos livros e do que é falado na escola, porque a doutrinação está muito forte. A Ana conta na palestra dela que na porta de uma sala, tipo uma sala da direção, que todo mundo que chegava na faculdade tinha que entrar, não tinha como você passar pela faculdade sem passar por aquela sala. Na porta tinha uma mulher nua pisando numa cruz. E aí ela começou a falar, por que tem que pisar na cruz? Porque não poderia ser só ela nua? Por que tem que ser nua também, né? Ela sempre questionava isso. E pisando na cruz por quê? Porque é contra o cristianismo. Tá ali, ó. Nós não queremos a cruz. Então, eles colocavam lá bem para todo mundo ver que aquilo ali era o padrão, que elas tinham que ser feministas. E acontece demais, de meninas novinhas que, quando entram para a faculdade, sofrem uma transformação radical. Eu até já vi uma página que fala assim, antes e depois da federal. As meninas todas bonitinhas, femininas, brinquinho, cabelo arrumadinho, maquiagem. E quando você vê a foto dela, né, o antes e o depois, com a franja aqui, cabelo todo colorido, tatuada, sovaco cabeludo, umas roupas ridículas, elas se mudam totalmente, elas se descaracterizam totalmente depois que entram para a faculdade. Ontem também eu assisti um vídeo muito triste de uma mãe que fala, perdi minha filha para o comunismo, porque o feminismo, ele está relacionado, né, ao socialismo, ao comunismo, e elas começam a querer que você milite com essa causa, né? Você milite a favor do comunismo, do socialismo. É só um meio de você juntar pessoas para uma causa comum que é falsa, a premissa de que é o direito das mulheres. Não é o direito das mulheres. Na verdade, elas querem só juntar aquele grupinho ali com aquela insatisfação e aí fazer elas militarem por essa causa. E esse depoimento dessa mãe foi tão triste, porque a filha totalmente se perdeu. A menina nova, imagina, não tá ali com a base
com a fé fortalecida. A Ana até fala que mais de 80% dos cristãos que vão para a faculdade se afastam dos caminhos do Senhor, abandonam a fé, e aí alguns só vão voltar anos depois, quando eles já estão adultos, que eles vão ver a besteira que eles fizeram. Muitos não chegam a conseguir fazer isso, né? Não tem essa oportunidade. Mas assim, foi muito triste. Ela conta que a filha entrou na faculdade, aí começou a ouvir uma professora que era totalmente militante. A professora fez amizade com ela, ficava falando com ela no inbox do Facebook, marcava de ir em passeatas, e ela entrou para a pior organização, que é o Black Blocs, e dali ela foi por água abaixo, fugiu de casa, ficou trabalhando na casa de uma outra pessoa, assim, durou meses essa luta dessa mãe, e eu nem sei se terminou, a história nem terminou bem, porque ela não conta como está hoje. Mas enfim, assim, é muito sério o que tem acontecido. Se a gente não abrir os nossos olhos, se a gente não ensinar, né, instruir as nossas filhas, as mulheres da nossa família, até a nós mesmos, porque a gente também precisa, muitos dos nossos comportamentos, eles são comportamentos errados porque nós recebemos ideias feministas desde novinhas, e hoje a gente muitas de nós achamos ruim ter filhos, porque atrapalha na carreira. O filho é um peso. Trabalhar em casa, o trabalho doméstico é um fardo. Imagina que se eu vou só trabalhar em casa, não tem como. Não existe o caso, eu tenho que ter meu dinheiro, não posso depender de homem, sabe? Essas ideias, elas estão totalmente implantadas na gente. Então, assim, pra gente entender o que está acontecendo, é preciso muito estudo. E aí eu recomendo muito esse livro da Ana Caroline. Eu vou continuar lendo aqui alguns trechos interessantes para vocês. Logo um dos primeiros pontos que me chamou a atenção é uma frase que ela fala assim: privilegiadas e não oprimidas. Ela conta que, assim, hoje em dia as feministas, elas gostam de dizer que as mulheres sempre foram oprimidas a vida inteira. Mas isso não é verdade. Ela mostra historicamente que não, que na verdade as mulheres sempre foram privilegiadas. Então não é oprimidas, privilegiadas. O homem é que saía para caçar, o homem é que saía e se submetia a perigos, a situações adversas, e a mulher sempre foi a pessoa que ficava lá na casa, protegida, cuidando dos filhos. Era essa coisa de sexo frágil. Mas, gente, nós somos mais frágeis, sim, e os homens sempre souberam disso e sempre nos protegeram. Então, historicamente, as mulheres sempre viveram em condições geralmente mais confortáveis que os homens. Vou ler para vocês aqui na página 42, que ela fala aqui, ó. Quanto mais adversas e primitivas as condições de um dado lugar e época, menos mulheres há nele. Inversamente, o número relativo de mulheres em um dado lugar e época reflete o progresso da civilização e seus confortos. Ao longo da história, a ausência de mulheres foi praticamente total em áreas de mineração e extração florestal, canteiro de obras, aterros sanitários, etc. Hoje em dia, isso também se aplica a plataformas petrolíferas, estações meteorológicas árticas e similares. Então, o que elas falam porque a mulher não está em todos os postos de trabalho, é porque a mulher não quer, é porque a mulher sabe que ali é uma situação degradante, e o homem sempre que esteve lá, nas minerações, nos trabalhos mais perigosos, e a mulher não, então ela sempre foi privilegiada. Essa já é a primeira mentira que elas contam. O trabalho da mulher era de acordo com a situação econômica. As mais pobres sempre trabalharam, né? É uma mentira falar que a mulher não trabalhava, porque ela trabalhava sim, ralava pra caramba, em casa, no campo, porque trabalhar em casa, gente, é muito trabalho. É fazer comida, lavar roupa, mas é um trabalho que não é perigoso, não é um trabalho tão desgastante assim, é cansativo, mas normal, sabe? Não é aquela coisa de você ficar no sol quente, não é um trabalho de pedreiro, é um trabalho que dá pra mulher fazer, tanto é que elas faziam. Mas as mais pobres, elas tinham que trabalhar no campo, então assim, elas também trabalhavam para ajudar no sustento da casa. E o que eu acho engraçado é que tem uma autora, a Mary, que ela falava que a queixa dela, naquela época, era de que as mulheres sempre tiveram uma vida muito fácil. Então olha só, uma feminista, uma das primeiras feministas, lá da primeira onda, se queixando de que a vida da mulher estava muito fácil, que ela tinha que dar mais sangue. Olha só. Sobre a maternidade, a Ana fala que o papel essencial da mulher é ser mãe. E ela traz um trechinho da Simone de Beauvoir no livro O Segundo Sexo, que assim, olha o pensamento da mulher, gente.
um parasita a sugar a vida de outro organismo. A dona de casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem de ser alterada de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. Então, olha só como essa mulher totalmente louca, como ela via a maternidade, um parasita a sugar a vida de outro organismo. E que o trabalho de casa não traz nenhum bem para a sociedade. Você vê, a mente dessas mulheres era doentia. Infelizmente, essas mulheres escreveram livros, para você ver o poder que tem livros. Se você tem uma ideia boa, escreva um livro bom, porque se os bons não escrevem livros, as doentes escrevem, e os livros delas são vendidos e são comprados por outras pessoas doentes, como elas. Continuando. Enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, precisamente porque se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isso é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. Então, olha só, ela está dizendo que não deveria existir o direito de ficar em casa, porque se existir, as mulheres vão querer isso. Olha só. Claro que as mulheres vão querer isso, porque isso é bom. Ficar em casa enquanto o outro trabalha é bom. Não é ruim como elas pregavam. Como elas pregam, né? E aí ela fala que isso, se você proibir que elas fiquem em casa, se você começar a mostrar que isso é errado, que é o que elas fazem hoje em dia, é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. E que direção é essa? Escolher servir e ser protegida e planejar ser uma geradora de família é uma escolha que não deveria existir. O cerne do feminismo radical é alterar isso. Então, olha só, a direção que ela quer que você vá é a direção de ir trabalhar fora, de ir trabalhar para o Estado, de depender do Estado. Não mais depender do seu marido. Elas olham errado, elas acham errado que você dependa do homem, mas elas acham certo que você dependa do Estado, né? Isso aqui é uma visão comunista, a gente vai ver no próximo item que eu vou trazer para vocês. Então, o feminismo, ele nega o dever feminino da maternidade. E é algo tão ilógico, porque como que ela nega a maternidade se ela veio de uma mãe? Ou seja, é a condição para ela existir. É algo assim, surreal. Mas já entrou também na cabeça das mulheres. Quantas mulheres hoje não querem ter filhos porque priorizam a carreira? Não, porque o filho vai me atrapalhar. É essa sementinha aqui, ó, que foi plantada lá atrás, quando essas feministas começaram a difundir suas ideias. Outro ponto que a Ana Carolina vai abordar no livro é o direito ao voto. As feministas adoram colocar o direito ao voto na conta do feminismo, só que também não foi nada disso. Mas o que elas não contam é que existia um grupo enorme de mulheres contra o sufragismo. Essas mulheres eram até em número maior do que as que queriam votar. Essas mulheres contra o voto, elas não viam sentido. Elas falaram assim, gente, a nossa vida já está tão atarefada com as coisas de casa, a nossa vida já é boa, a gente já é protegida pelo casamento, porque o casamento é uma instituição que protege as mulheres. Pra que a gente vai ficar se metendo nisso? Não tem porquê. As mulheres não viam sentido nisso. E aí um pequeno grupo foi que começou é sempre assim, né? A minoria barulhenta. Então esse pequeno grupo que queria votar começou a fazer balbúrdia. Mas tinha um enorme grupo de mulheres que era contra isso e ninguém te fala isso. Outro fato que elas escondem é que o primeiro título eleitor do Brasil e da América Latina, que foi dado a Celina Guimarães, a Celina Guimarães, ela foi homenageada. Ai, porque você foi o primeiro título de eleitor. E aí ela falou assim, gente, eu não fiz nada, foi tudo obra do meu marido. Olha só. É para calar a boca dessas feministas, porque até o direito ao voto foi uma concessão de um homem, o marido dela, que estava engajado nessa luta, e aí deu o título dela de mão beijada, ela não fez nada. E as feministas adoram pegar essas histórias
e colocar na conta do feminismo. Olha, você só vota hoje porque o feminismo estava lá lutando pelo direito das mulheres. Gente, nada a ver. Outro ponto interessantíssimo que a Anne Carolina aborda é sobre o feminismo socialista. Em 1884, Engels publicou um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Vou ler aqui para vocês na página 100. Marx havia concluído que a propriedade privada era o grande mal que impedia a implantação de uma sociedade igualitária e esperava o desaparecimento sumário de todas as superestruturas. Engels escreveu que a conclusão correta era de que a causa da desigualdade social era a família. Ele também elaborou, usando manuscritos de Marx, uma teoria sobre o aparecimento da família. Em 1885, Engels se pronunciou dando os sinais da consumação do casamento entre a ideologia marxista e o movimento feminista. Acerca da importância do crescimento do Estado para a meta feminista de equiparação entre homens e mulheres, ele disse: "Estou convencido de que a verdadeira igualdade de direitos entre as mulheres e os homens só poderá tornar-se realidade quando os afazeres domésticos que hoje são realizados individualmente convertam-se em um ramo da produção social." Então, olha só, lá atrás, quando eles estavam pensando numa forma de implementar o comunismo, que é a igualdade, todo mundo igual, não existir mais a desigualdade social, eles se debateram com o primeiro obstáculo, que era a família. Falaram, não, a família, ela vai atrapalhar. Essa instituição da família não pode existir. Numa sociedade igualitária, tem que ser uma grande família, uma família única. Então eles começaram a falar, então como é que a gente acaba com a família? Como é que a gente destrói essa unidade? Destruindo o casamento, as atividades, os afazeres domésticos têm que ser também centralizados, para você, as pessoas não vão ter as suas casinhas e as suas coisinhas e educar seus filhinhos, os filhinhos vão ser educados pelo Estado. E aí nessa época surge uma feminista também muito importante nessa época, chamada Alexandra Kollontai, que participou diretamente da Revolução Russa em 1917 e era próxima do líder da Revolução, Lenin. Então olha só como é que a feminista, uma das feministas principais dessa época, ela estava ali de amizade com Lenin, comunista. E aí no seu livro, A Família e o Comunismo, ela demonstrou estar convencida de que as mulheres só estariam realmente livres dos maridos quando passassem a depender inteiramente do Estado. Olha só, trocar uma dependência por outra. Se elas acham que é ruim depender do marido e acham bom depender do Estado, gente, é uma ideia tão louca. Na verdade, ela propunha que as russas trocassem uma dependência por outra, pois o Estado era muito mais justo e interessado na felicidade das mulheres do que seus maridos e companheiros, claro. Literalmente, ela afirmava que as mulheres devem acostumar-se a buscar e encontrar sustento em outro lugar, não na pessoa do homem, mas sim na pessoa do Estado. Olha só. Tornava-se pública a união ideológica mais nociva do século XX, feminismo e marxismo. E em 2008, uma outra autora, Parker, publicou seu premiado livro Save the Males, Salve os Homens, onde apontava que o movimento feminista havia encontrado uma causa em comum com os comunistas. Acabar com a família não foi incidental, e sim fundamental para essa ideologia. Como toda ideologia, no entanto, apresentou-se como falsa solução para um problema verdadeiro. E aí, imediatamente após o início do ingresso feminino no mercado de trabalho, as mulheres foram colocadas sobre uma dupla opressão, que é o que a gente vê hoje em dia, Por um lado, oprimidas como operárias e por outro como donas de casa, ou seja, é a dupla jornada. Acumulando funções, suas vidas se tornavam ainda piores do que antes da mudança. Kollontai denunciava que 30 milhões de mulheres suportavam a dupla jornada. Foram vocês que quiseram trabalhar. Então aguenta, porque aí vai trabalhar fora e vai trabalhar dentro de casa. E a mulher começou a sentir que a carga estava pesada demais. E ainda hoje nós sentimos isso. Ano a ano, dia a dia, foi crescendo o número de mulheres pertencentes à classe trabalhadora que abandonavam suas casas para engrossar as fileiras das fábricas, trabalhando como operárias, ajudantes gerais, oficinistas, lavadeiras ou empregadas. Segundo cálculos de antes da Grande Guerra, nos países da Europa e América, chegava a 60 milhões o número de mulheres que ganhavam a vida com seu trabalho. A imensa maioria dessas mulheres estavam casadas, fácil é imaginarmos a vida familiar que podiam desfrutar. E aí ela pergunta,
Que vida familiar pode existir onde a esposa e mãe está fora de casa durante 8 horas diárias? 10, melhor dizendo. E essa questão é fundamental porque é o que as mulheres vivem hoje. As mulheres saem de casa muitas vezes antes de seus filhos acordarem e aí vão trabalhar, voltam, seus filhos já estão quase indo dormir. Que vida é essa? Que família é essa? Que vida familiar pode existir? Uma mulher trabalhando tantas horas assim fora de casa? Não existe. E aí a mulher moderna que hoje trabalha fora, que tem o seu emprego, que é dona do seu negócio, que não depende do marido, não depende de ninguém, ela muitas vezes chega lá no topo e se vê infeliz. Sabe por quê? Porque ela vê que aquilo ali não é a felicidade plena. Tem algo dentro dela que clama, é o instinto maternal. Por mais que as ideias dela estejam corrompidas, isso é instinto, é o instinto materno que está clamando dentro dela. Muitas vezes ela já até pode ser mãe, mas ela não está dando a prioridade e ela sente que a vida dela está vazia, que a vida dela não tem sentido. E é por isso que muitas mulheres se veem felizes nos seus trabalhos e às vezes trocam de emprego, trocam de setor, mudam toda hora e aí não se encontram. A felicidade não vem. Por quê? Porque a prioridade está errada. A prioridade da mulher deveria ser a família, os filhos, dentro de casa. Quando ela coloca a prioridade no trabalho, ela está indo contra o instinto materno. Ela está indo contra o instinto dela de mulher, o papel verdadeiramente de mulher dela. As mulheres, tendo ocupações especificamente suas e indiscutivelmente mais leves em casa, foram poupadas do trabalho fora de casa e não privadas dele. Considerava-se como um privilégio não ter necessariamente que trabalhar longe da família, quando esse trabalho era ainda sinônimo de sofrimento e sacrifício. Então, o que passou a se observar é que a vida dessas trabalhadoras, dessas operárias, que deixavam suas casas para trabalhar fora, era muito mais sem sentido do que a vida que elas levavam antes, cuidando da sua família, ou seja, cumprindo o papel que Deus instituiu para a mulher. Então, hoje, muitas mulheres foram enganadas pelo discurso feminista de que a mulher tem que trabalhar fora. Ou seja, a mulher, ela não recebeu o direito de trabalhar, ela recebeu o dever de trabalhar. Porque se ela não trabalha fora, se ela é dona de casa, ela já vai ser vista com maus olhos pela sociedade. As pessoas já vão falar, não vão te desmerecer, porque é isso que elas conseguiram fazer ao longo dos anos. Tem um trechinho bem interessante que fala assim: você aprende com a mídia que muitas mães de nosso tempo trabalham e não têm escolha. Pior ainda, nos disseram que as mães devem ter jornada dupla. Que essas mulheres estão sobrecarregadas é óbvio. Quando as mães trabalham o dia todo fora de casa, elas não têm tempo para desempenhar incontáveis tarefas usuais feitas pelas donas de casa, como cuidar de bebês e crianças pequenas, planejar, comprar, preparar 3 refeições saudáveis por dia, lavar roupa, lidar com a organização da casa, resolver problemas, participar de festividades escolares, levar os filhos para fazer diversas atividades, levar as crianças a consultas médicas, cuidar de pais idosos, organizar a vida social do casal. Todas essas coisas são abandonadas quando ambos os pais trabalham em tempo integral. Somente aqueles com condições de contratar ajuda estão em grande parte livres de tais preocupações. Gente, é isso que acontece hoje em dia. As pessoas estão sobrecarregadas. Se os dois trabalham fora, quem cuida da casa, da família? Não existe vida familiar. Hoje em dia, desde as primeiras horas da manhã até soar a sirene da fábrica, a mulher trabalhadora corre apressada para chegar ao seu trabalho. À noite, de novo, ao soar a sirene, volta correndo a casa para preparar a sopa e cuidar dos afazeres domésticos indispensáveis. Na manhã seguinte, depois de breves horas de sono, começa novamente para a mulher sua pesada carga. Não pode, portanto, nos surpreender o fato de que, devido a essas condições de vida, se desfaçam os laços familiares e a família se dissolva cada dia mais. Pouco a pouco vai desaparecendo tudo aquilo que convertia a família em um todo sólido, tudo aquilo que constituía suas bases de apoio. A família é cada vez menos necessária a seus próprios membros. Você consegue agora perceber a ligação entre esse direito de trabalhar fora e o objetivo final do socialismo, do marxismo, do comunismo, que é de destruir a família? Porque não tem como existir uma família desse jeito, com os dois trabalhando fora, com os dois só pensando na carreira, não tem como. E isso quem está falando aqui era a Kollontai, tá? Ela chegou a essa conclusão aqui, mas na verdade ela não estava preocupada com a destruição da família. Estando a família em vias de destruição, Kollontai não propôs restaurá-la em seus antigos moldes, mas pelo contrário, destruí-la de uma vez.
Em seu lugar, as mulheres deveriam colocar a grande e internacional família operária. Todas as mulheres e homens socialistas juntos formariam uma única família ligada em igualdade ao Estado. Para que isso fosse possível, era preciso eliminar a necessidade de trabalho doméstico e cuidados de mãe. Os trabalhos domésticos em forma individual começaram a desaparecer e dia a dia vão sendo substituídos pelo trabalho coletivo e chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, que a mulher trabalhadora não terá que ocupar-se do seu próprio lar. Esse é o objetivo. E não é isso que está acontecendo hoje em dia? A mulher não se ocupa mais do seu próprio lar. Nesse discurso profético da autora do trabalho coletivo, ela inclui a receita e entrega a fórmula de como o Estado pretendia agigantar-se ao ponto de usurpar todos os papéis sociais desempenhados dentro da família. Primeiramente, surgiriam cozinhas coletivas e restaurantes públicos que desobrigariam todas as mulheres de se preocuparem com a alimentação do marido e dos filhos. Depois, lavanderias centrais se responsabilizariam pelas roupas sujas. O maior e mais grave de todos os problemas também seria solucionado: as crianças, ou melhor, os filhos. É evidente que quanto mais comunista, tanto mais interesse terá a sociedade no problema de aliviar a família do cuidado dos filhos. É realmente impressionante a quantidade de vezes em que filhos e problemas aparecem na mesma frase. E a solução apresentada é conhecida de todos nós, pois afinal já passamos por ela: a escola. Foi demonstrado no primeiro capítulo que a escola é uma ferramenta poderosa nas mãos do movimento feminista. As feministas não desejavam que as mulheres queiram ficar com os filhos, pois isso estraga o plano de mudar a sociedade. Em 1976, Simone de Beauvoir, o símbolo feminista francês, foi tão ousada ao ponto de dizer que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha. Li isso para vocês lá no início. Não pense que essa mentalidade não exista mais. Apenas alguns anos atrás, Linda Hirschman, professora aposentada de filosofia e de estudos das mulheres da Universidade de Brandeis, disse: "Acho um erro essas mulheres altamente qualificadas e talentosas fazerem essa escolha de ficar em casa. O lugar de um adulto instruído e competente é no escritório. Já não existirá a mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado." Gente, você percebe como que esse plano é maquiavélico? As creches, a ideia das creches, a ideia das escolas nunca foi de ajudar a mulher. Nunca foi. Foi de acabar com o poder da família sobre os seus filhos e botar os filhos na escola para incutir na mente deles aquilo que o Estado quer que os filhos aprendam, enquanto as mães ficam sendo úteis para o Estado. Ou seja, o trabalho doméstico não é útil. É algo assim, quando você começa a estudar isso, quando você começa a entender, é algo que te dá até ânsia de vômito. É surreal, é surreal. E quantas pessoas estão enganadas, totalmente sendo enganadas por essas ideias. Então você vê que essa coisa de o direito de trabalhar não é nada mais do que um caminho para que eles cumpram esse objetivo. Porque trabalhar, gente, nunca foi um privilégio. Trabalhar sempre foi uma necessidade. O trabalho, ele sempre foi algo custoso, penoso, algo sacrificial. Na Bíblia, o trabalho foi um castigo dado ao homem pela desobediência. Então trabalhar nunca foi algo bom. Né? Nesse sentido que a gente está falando de trabalhar, ralar pra caramba. Trabalhar é algo custoso, penoso, e as mulheres sempre foram poupadas disso. Mas hoje elas querem dizer que é o trabalho que vai te dignificar. O trabalho dentro de casa é um trabalho, e é um trabalho de muito maior valor, mas que elas não querem que você perceba isso. Antigamente não existiam esses trabalhos mais light que temos hoje em dia. Um trabalho em que você fica num escritório, né? Um trabalho que você não se canse muito fisicamente. Não existia, o trabalho sempre foi ralado. Hoje em dia você tem esses trabalhos, mas são trabalhos sem sentido. É por isso que hoje as mulheres elas estão vivendo cada vez mais sem propósito, sem sentido. Elas não conseguem ver sentido no trabalho delas.
Outra coisa que as feministas adoram falar, adoram brigar, é sobre a desigualdade no trabalho. Elas adoram falar que os homens estão nos postos mais altos, as mulheres sempre são minoria. Gente, é claro, sabe por quê que isso acontece? Porque sempre são os homens que se dedicam mais, que a prioridade dos homens é o trabalho e das mulheres nunca foi o trabalho. A prioridade das mulheres é a família. Tanto é que muitas fazem faculdade, largam, abandonam a carreira. Chegam lá no topo, veem que não era aquilo, abandonam. Então as mulheres, elas percebem, as mais despertas, as que têm as que dão ouvido à voz interior delas, elas percebem que tem alguma coisa errada e elas abandonam, saem fora. E aí por isso que elas não estão lá no topo, porque mulher, eu sei que você é capaz, você é muito capaz, você é até mais capaz que os homens, claro que é. Mas a sua prioridade não é essa. A sua prioridade não deveria ser essa. A sua prioridade é dentro de casa, é na sua família. Então elas vão se dedicar, as que entendem isso, elas vão dedicar menos horas. E por isso elas vão chegar, elas não vão ter tantas mulheres chegando lá no topo. Porque não é o topo que elas querem. Tem um texto maravilhoso que fala sobre isso. À medida que essas mulheres olham para o topo, estão cada vez mais decidindo que não querem fazer o que é preciso para chegar lá. As mulheres de hoje têm o mesmo direito de fazer a mesma barganha que os homens fizeram durante séculos. Tiraram tempo de sua família em busca do sucesso. Em vez disso, as mulheres estão redefinindo o sucesso. E ao fazê-lo, elas estão redefinindo o trabalho. Não há nada de errado com dinheiro ou poder, mas eles vêm com um preço alto. E ultimamente, quando as mulheres falam sobre o sucesso, usam palavras como satisfação, equilíbrio e sanidade. Gente, esse texto aqui resume tudo isso que eu queria falar para vocês. O topo não é para ser o objetivo da mulher. O topo da mulher é qualidade de vida com os filhos, é criar bem os filhos, é ter um lar, é cuidar da harmonia da casa, da família. Esse é o topo da mulher. Então isso explica essa desigualdade que elas falam, essa disparidade na presença de homens e mulheres entre os altos cargos. Por quê? A maioria das mulheres não leva a vida exigida para chegar lá. Elas não querem, mesmo quando elas chegam, elas saem de lá. Elas percebem que não é aquilo que vai trazer a felicidade para elas. E elas fazem isso por opção. Ninguém está obrigando elas a sair, elas que escolhem sair porque elas veem que aquilo não faz sentido para elas. E pra gente encerrar esse vídeo, que ele já ficou longo demais, e isso não é nem o primeiro terço do livro, para vocês verem como tem coisa interessante aqui, eu quero falar sobre o último tópico, que é o bem-estar da família. Ela fala que para a família, para o bem-estar da família, dos filhos, o ideal é que a mulher não trabalhe fora. Se você ainda não tinha chegado a essa conclusão, eu vou ser clara com você aqui. Para a saúde da família, dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, o ideal é que você não trabalhe fora. Sinto te dizer. Mas é claro que a pobreza faz com que muitas mulheres tenham que trabalhar fora. Então, assim, elas não escolhem trabalhar fora, elas vão porque elas não têm outra opção, porque elas têm que ajudar o marido delas. Então, assim, isso é uma coisa à parte. Quem é muito pobre acaba não tendo opção. Mas a classe média, ela tem sim a opção de escolher o que é melhor para a família dela, o que faz mais sentido. Ela ir trabalhar fora para ganhar um pouquinho a mais, para ter uma condição um pouco melhor, ou ela ficar dentro de casa e se dedicar inteiramente à sua família, aos seus filhos, e isso não tem preço. Cabe à classe média, a quem não tem que ficar pensando no trabalho só como pagar as contas para sobreviver, quem já está com as contas pagas, o básico ali dentro de casa, pode se dar o luxo de se fazer essa pergunta. O que eu prefiro? Eu prefiro o bem-estar da minha família ou eu prefiro a minha satisfação pessoal de ter uma carreira? Porque se você acha que a sua satisfação pessoal está na carreira, já tem algo errado aí. Preciso parar para analisar, perceber que não é isso que faz. Você já vê pessoas que já erraram nisso, você olha para elas e você não precisa errar. Você vê, ó, aquela ali já chegou lá e já desceu. No meu caso, por exemplo, eu era piloto da Força Aérea Brasileira. Eu estava num cargo, assim, de sonho de muitos homens e mulheres. Fui da primeira turma e quando eu cheguei lá eu vi que não era aquilo. E eu dei um passo para trás. Falei, não tá legal essa vida aqui. Eu não tô satisfeita, não tô feliz. Depois que minha filha nasceu, eu falei, não quero mais continuar nessa vida, não faz sentido. E eu dei um passo atrás. Então, assim, olha para pessoas que já fizeram isso e vê, e começa a olhar para dentro de você também e ver se não é realmente isso que vai trazer a felicidade para você.
Então, essas famílias que estão com a vida um pouco ali garantida, ali, as condições básicas, né, garantida que eu falo, você tem o que comer, você tem um teto para morar, mesmo que seja de aluguel, você já pode pensar nisso, só vai o homem trabalhar e você fica em casa, né? E quem não tem o marido é porque fez a escolha errada, escolheu mal, né? Então escolhe direito da próxima vez, ou ensina sua filha a escolher direito. Mas aqueles que estão casados direitinho, o homem vai trabalhar e a mulher fica em casa. Esse é o melhor dos mundos. E se você pode fazer essa opção, faça. Porque assim, o trabalho não é exatamente o problema, tá? Trabalhar fora não é exatamente o problema. O problema tá na prioridade. Uma mulher que tem filho pequeno, que tem uma casa para cuidar, uma família para cuidar e tá priorizando o trabalho, não essa família, tá errado. A prioridade deveria ser a família. E aí, vou falar para você, não vai trabalhar? Hoje em dia, graças a Deus, existem formas de trabalho em casa. Você pode procurar algo para você fazer, complementar a renda em casa, sempre dando prioridade para os seus filhos. E isso é um exemplo que eu tenho da minha mãe, assim, fantástico. Porque a minha mãe, nós éramos pobres também. Meu pai era motorista de ônibus. Dava para ter uma vida normal, pagava conta, é o que eu tô te falando, pagava conta, tinha o que comer, mas não tinha muito dinheiro sobrando assim, até para comprar nossas roupas, uma roupa bonitinha, algo assim. A minha mãe, ela começou a sentir essa dificuldade, então ela não queria ficar só naquela dependência ali de ter só aquele dinheiro. Ela começou a pensar numa complementação de renda, mas ela falou, eu não quero trabalhar fora, eu quero um trabalho que eu possa cuidar dos meus filhos. Então, você percebe onde está a prioridade dela? A prioridade dela estava nos filhos e ela foi atrás de um trabalho que desse para ela conciliar as duas coisas. E ela começou a fazer excursões, começou a trabalhar com turismo, fez um curso de guia de turismo e começou a fazer excursões. Hoje ela tem uma agência de turismo que é referência na terceira idade e hoje os filhos já estão crescidos, ela pode se dedicar mais ao trabalho. Mas quando nós éramos pequenos, ela fazia poucas viagens, o que dava para ela fazer para cuidar da gente, né? Ela cuidava da gente, fazia uma viagem ali a cada 3 meses, sabe? E tinha uma rendazinha para ela comprar uma roupinha pra gente. Então sempre a prioridade dela foi os filhos. E o bem-estar da família é uma coisa séria. Ela fala que a casa, tem uma pesquisa, que as casas dos casais onde ambos são carreiristas são mais sujas. As chances de divórcio são maiores quando ambos são carreiristas, né? Carreiristas é quem está só pensando na carreira. Homens casados com donas de casa obtêm mais sucesso no mundo dos negócios. Então, quando você tem bem-estar na sua família, você até melhora a sua condição econômica, porque você cuidando da sua família, o marido, ele pode se dedicar mais aos negócios e prosperar mais. É uma parceria, é um conjunto. A família ela tem que trabalhar em unidade. Então, um fica ali de apoio dentro de casa e o outro vai para o mundo trabalhar fora, porque esse só consegue se dedicar plenamente e ter sucesso lá fora se ele tem uma base dentro. Tem que funcionar esse mundo dentro. Ele é totalmente necessário para que você se dê bem no mundo fora. O triste é que essas feministas, elas conseguiram emplacar a ideia de que estar em casa é tedioso e de que o lar é um lugar de escravidão. Casa é o lugar para onde a maioria das pessoas deseja ansiosamente voltar no fim do expediente. E em casa, quem sempre mandou foi a mulher. Eu achei muito interessante essa parte, porque elas querem subverter, né? Subverter tudo. O trabalho doméstico é enfadonho, é tedioso, não tem valor. Sendo que a casa sempre foi o local mais sagrado, o lar. Com certeza essas mulheres tiveram uma experiência ruim na casa delas, né? E aí elas acham que essa experiência delas tem que ser para todas, mas não é. Deus fez você, mulher, para você ser a rainha da sua casa e não a escrava de uma empresa, a operária de uma empresa. Você é a rainha do seu lar, você manda ali, você é a dona de casa. Você não vai ser... Se você tirar 100 donas de casa e botar para trabalhar fora, elas não vão se tornar 100 donas de empresa, mas elas vão ser 100 rainhas do lar, sempre. Então, gente, essa foi a primeira parte aqui do livro. Pretendo fazer outros vídeos contando, porque tem muito mais coisas importantes para vocês saberem. Recomendo que vocês comprem o livro Feminismo, Prevenção e Subversão, para aprenderem, para divulgarem essas ideias, porque nós já somos bombardeadas demais com as ideias do feminismo e precisamos fazer algo anti-feminismo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, coloca aqui no comentário o que foi que você mais gostou desse vídeo e se inscreve, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.